Muito bem, pessoal, então voltamos aqui com o Photoshop, né? Então nós estávamos vendo a parte aqui do ponto zero, correto? E das margens, né? Das linhas guias aqui tal. Pois bem, o padrão, o default, né, que a gente chama do Photoshop, é as réguas estarem em centímetros, né? E as linhas guias também, você está trabalhando com essas cores aqui, né? Em azul clarinho. A gente pode mudar as propriedades dessa ferramenta, mas antes de mudar aqui rapidinho, a gente vai ver as grades, tá? Vamos vir aqui, ó, visualização, show, tá? Grid, a grade. A grade são essas propriedades aqui, né? Que nós estamos vendo, tá? Para que elas servem? Elas servem para você se basear tanto na hora de você alinhar um objeto, né? Ou até para você formar imagens. Elas são bem interessantes, ó. Você pode aproximar o zoom. Olha só. Claro que as grades elas são virtuais, elas não são, né, reais, tá? Então você pode utilizar tanto para alinhamento de texto como para alinhamento de objetos, né? Ou se você voltar lá na quinta, sexta série, nas aulas de educação artística, onde você aprendia a aumentar uma imagem proporcional usando esses quadradinhos aqui, né? Claro, hoje com toda a informática e tal, com os recursos, só dá um Ctrl T, reduz e aumenta o tamanho da imagem sem problema nenhum, certo? Então, muito bem. Vou tirar aqui as grades, né? Visualização, show, grid. Muito bem. Vamos editar então algumas propriedades aqui da tua imagem, tá? Aqui, ó, menu editar, preferências. Nós temos uma série aqui de opções, né? Então vamos aqui, ó, transparência e gamut. O que é essa transparência? Transparência é isso aqui, né? Lembro lá das primeiras aulas, se você assistiu, nós vimos quando você cria uma nova imagem, o fundo transparente, que significa isso aqui, né? Que se você colocar qualquer objeto, por mínimo que seja, você vai conseguir identificar ele por conta dessa grade aqui. Então vamos aqui, editar, preferências, transparência e gamut. Então olha só, tamanho do grid, né? Da grade, ó. Então, sem grade ou, né, pequeno, médio, antes estava pequeno, agora está médio. A gente pode entrar aqui e pegar o grande, né? Ó, large, olha só o tamanho. Na verdade eu até prefiro o menor, tá? Mas aí vai da tua opção. Ó, small, menorzinho de todos, significa transparente ou não. Mas se você instalou o Photoshop há pouco, você viu, né, que o default, o padrão dele é vir isso aqui, tá? Outras opções que a gente tem aqui, você também pode escolher uma cor, né? Não, eu quero light, eu quero medium, que seria assim. Isso aqui atrapalha em cores, se vai colocar, digamos, iniciar com um texto, né, um objeto escuro ali e tal, ele atrapalha um pouco, né? O dark, que é um cinza mais escuro, né? Claro que você pode modificar isto aqui. Olha só, vendo ali atrás? Nossa senhora, né? Que gosto. Enfim, ou aqui direto, olha, vermelho e branco, verde e branco, azul e branco, né? E um lilazinho aqui e branco. Então, claro que você pode modificar as propriedades aqui e ainda dar uma opacidade, né? Para o teu fundo aqui, certo? Depois nós temos aqui unidades e réguas. Olha só, unidades da régua, centímetros, como eu disse antes aqui. Mas você pode estar entrando aqui e colocar milímetros, né? Já que milímetros nas impressões, o pessoal que trabalha muito com gráficas aí, ou simplesmente fazer uma foto para imprimir e tal, gosta de ter mais precisão, né? Então você pode trabalhar por milímetros, tá? Então geralmente é centímetros ou milímetros, ok? Aqui é o tamanho da coluna, né, em largura e altura. Isso aqui é default também, você não muda. E a resolução padrão, né, para impressão 300 pixels,
centímetros, você pode deixar isso aqui definido. E a resolução de vídeo ou enfim, para o modo digital, que é a internet, né, ou simplesmente você vê no computador, é 72 pixels polegada. Claro que você pode aumentar isso aqui um pouquinho, tá? Mas geralmente por padrão fica ali. Guias e grades, ó, a cor das linhas guias, né? Você pode trocar ciano para um azul escuro, olha só como mudou ali, né? Para um vermelho, enfim, aqui vai da tua preferência, tá? Mas aí de acordo com a imagem que você usa, né? Ah, eu fiz uma imagem em tons de azul tal, então vou colocar um verde para aparecer mais. Ah, minha imagem em tons de vermelho, vou colocar um amarelo. É a tua opção, mas geralmente por padrão fica assim, tá? Essas linhas aqui, as Smart, elas, vimos para frente aqui, tá? Mas o padrão também elas é assim. É a cor do grid que a gente viu antes lá atrás, né? O grid tem um padrão de espaçamento aqui a cada 2 centímetros e subdivisões a cada 4, né? Enfim, um negócio interessante a mais que a gente pode ver aqui, tá? Isso aqui é um modo bem avançado mesmo, que não nos interessa, é performance, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 GB de memória RAM. Então, assim, ó, ele está comprometendo 60% por padrão. Então, 60% da minha memória ele está mandando para o Photoshop. É claro, digamos que eu tenho uma máquina aqui com 16 GB, com 20 GB, não tem um porquê estar 60%, né? Tanto é que tem computadores aí que usam o Photoshop muito bem com 2 GB de memória, né? Então, se você deixar 60%, vai dar mais de 1 GB só para o Photoshop. E os outros programas então, vai estar comprometendo. Então, você determina quanto de memória você vai estar deixando para o Photoshop aqui, tá? Outro detalhe importante é aqui, ó, estado de histórico. Quantas vezes você consegue voltar aqui no Ctrl Alt Z, né? Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Por default do Photoshop, até versões anteriores eram 18 vezes, agora é 20 ações que você consegue desfazer. Então você pode aumentar essas ações ou diminuir, né? Na verdade, até você pode aumentar um pouquinho mais aqui, não tem nenhum problema. Mas é claro que, geralmente, você vai perceber logo que você errou, né? Para você poder voltar. A não ser que você tenha salvo e fechado a imagem. Depois que você abrir de novo, não tem mais como você desfazer, tá? Por isso que tem que ter muita atenção na hora de você trabalhar com o Photoshop. Então você pode aumentar aqui um pouquinho, né? Ou diminuir, enfim. O padrão, como eu falei, é 20 vezes. Aqui os níveis de memória cache. Tá? A memória cache é bem importante, mas no padrão também é 128K. Se você tiver um computador com bom desempenho, você pode aumentar um pouquinho aqui sem nenhum problema. Mas lembrando que 128K é perfeito, tá? Não vai, por exemplo, te modificar em nada a performance do computador. E aqui os cursores. Como nós já passamos pela ferramenta caneta, que vocês viram, então tu tem a precisão aqui, ó. Tu tem o modo standard, que aparece o pincel com a ferramenta. Precisão, ele aparece esse ponto aqui, ó. Eu gosto desse ponto aqui porque é exatamente onde você vai terminar, aparece o pontinho. Tem o modo normal, que é esse redondinho, e tem esse modo full, né, full size, que é esse modo maior aqui, ó. Só que esse modo aqui, dependendo quando você vai fechar, digamos um canto, fechar com precisão uma forma, ele pode te enganar. Você pode estar fechando um pouquinho acima ou abaixo, tá? Então, aqui fica por